let that pain become your inspiration. Then you'll have something that people can believe in. I can only imagine what it will be like. Oi gente, hoje eu venho trazer para vocês a resenha do filme Eu Só Posso Imaginar com spoiler. Então, se você já assistiu o filme, se você já sabe a história ou não liga para spoiler, você pode permanecer nesse vídeo. Agora, se você não quer saber nada, você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado para vocês na descrição o meu outro vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, que foi uma resenha sem spoiler. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês um presentinho que eu ganhei da minha querida amiga. Ela me mandou lá do Brasil, a Faniquita, coisa fofa. Muito obrigada, né? Eu amei. Ela vai me fazer companhia hoje aqui. E também vai fazer parte do meu novo cenário que eu vou montar aos poucos, porque eu ganho muita coisa de cinema, de personagem de cinema. Então, dá pra dar uma incrementada, né? No cenário, pra melhorar pra vocês, o visual pra vocês. Uma outra coisa que também não tem nada a ver, chegou no Japão a Coca-Cola Clear. Aí vocês me seguem nas redes sociais, no Instagram, para vocês saberem o que eu achei dessa belezura. Eu não sou patrocinada pela Coca-Cola, mas se a Coca-Cola quiser me patrocinar, estamos aí. Instagram 2, né? Sally Yamamoto ou Sally Beauty Japan. Então, gente, eu resolvi fazer esse canal Primeira Impressão para começar a fazer resenhas de filmes cristãos, não cristãos também, e alguns seriados, porque principalmente nesse nicho cristão, nesse nicho gospel, na internet tem pessoas que eu sigo, que eu admiro, pessoas que se declaram marxistas, ateus, mas que fazem resenhas de filmes. Eles têm um conteúdo bom, uma boa dinâmica. Mas quando se trata, né, de filme gospel, é aquilo, ou não fazem a resenha, ou falam daquela forma assim, marxistas, não são neutros para falar da obra, porque tem outras obras que não tem relevância nenhuma, que você não vê nenhum cuidado, não tem relevância, e eles falam muito bem, ou porque são pagos, ou porque eles gostam. Então eles falam muito assim, em detrimento, quando é cristão, porque eles acham que é uma doutrinação. Só que a maioria, eles se mantêm neutros, mesmo que eles não gostem do nicho. Tem gente que não gosta de terror, tem gente que não gosta do filme do Woody Allen, mas eles se mantêm neutros, né? Mas agora, quando é cristão, não tem neutralidade. Então, vendo essa deficiência que ainda existe, e são poucas as pessoas que fazem resenha sobre filmes cristãos, eu resolvi fazer o meu canal Primeira Impressão. Eu vou ler para vocês a sinopse. Bart é um vocalista de uma banda cristã e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o maltratou e nunca entendeu seu amor pela música. Com forças de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção I Can Only Imagine. Essa canção, ela ficou muito famosa no mundo. Ela é a segunda mais tocada, além do Amazing Grace, que é a primeira. É o Amazing Grace do cantor cristão, aquele bem antigo. Então essa é a segunda mais tocada no mundo. Quando ela foi lançada, eu lembro que eu conheci através de um clipe, do primeiro clipe dele, dessa música. É um clipe muito bonito, vale a pena você conferir. Eu vou deixar linkado para vocês tanto o primeiro vídeo dessa música quanto o segundo, que é o promocional para o filme. E ficou muito bonito, muito bem feito, vale a pena conferir. No filme eles usam muito bem o jogo de câmeras, eles abusam dos planos abertos, e isso não é algo ruim, porque as paisagens são belíssimas, e usam esse recurso tanto para transição de tema, quanto para mudança de tempo. E também quando vem a parte assim mais dramática, eles dão zoom, né, enfatizam mais o rosto do ator, as cores são saturadas, então acaba dando um efeito muito bom, eu gostei. A sonorização é normal, né? Você só vai escutar a música tema no final. Durante o filme não poderia ter nada para competir, porque como é um filme baseado numa canção, a sonorização não poderia competir
com o tema principal. No início do filme mostra ele criança e ele tem mais 2 amiguinhos e mostra sutilmente a parte de ter um pai violento. E aí ele tem um relacionamento bom com a mãe, mas é uma família muito conturbada. E creio que uma das coisas que a mãe acertou naquela época foi vendo que aquela violência dentro de casa estava crescendo muito, o pai estava assim numa fase muito ruim, ela procurou poupar a vida dele dando uma direção. Então levou ele, sem ele entender direito, para um acampamento jovem. É um acampamento lá nos Estados Unidos, é muito comum, houve um grande avivamento e ainda há muito reflexo disso, uma grande estrutura nas igrejas com acampamentos. E esse acampamento de jovens englobava as crianças, né, já grandinhas, adolescentes e jovens. E a mãe levou ele ali, e ali ele tinha seus amiguinhos, principalmente seus melhores amigos, que era sua amiguinha, que era apaixonada por ele já, e o seu amiguinho tão fofo, e o elenco infantil é muito lindo, é muito fofo, dá vontade assim, de apertar eles. Eu achei eles atores muito bons, e essa primeira parte assim, é fofa e também você teme por ele, né? Por causa daquela violência. No acampamento, as crianças ganham diários. Ali elas têm que escrever o seu dia a dia. E o pastor passa vários ensinamentos bíblicos para as crianças. E ali ele passa a tomar aquele hábito de escrever e de desenhar nesse diário. E ele libera a sua imaginação. No final do acampamento, a sua amiguinha dá algum demo de música, eu nem lembro mais como é naquela época, como é que se chamava naquela época, uma fita de música que ela gostava, que falou que ajudava ela, e ele gostava muito de música, vivia com aqueles fones de ouvido que eram grandes, e hoje voltou a ser grande, né? E a música era um refúgio para ele. Então na vida dele teve esses refúgios da amizade, os refúgios de estar ali no acampamento, né, recebendo uma palavra, um amparo, um conforto, e também a música era muito importante para ele. Mas ao voltar do acampamento, ele descobre que a mãe dele abandonou. Ela usou aquele tempo para fugir. E aí é onde tem a cena mais delicada com o ator mirim, que se chama Brody Rose, e com o ator Dennis Quaid, que faz seu pai Arthur. Então mostra a violência de uma maneira sutil, e aí você teme que se aprofunde, mas não se aprofunda, né? Ainda bem a gente entende com aquela mensagem como aquela família estava destruída. Depois tem a passagem do tempo, o ator vai ficando assim adolescente, jovem, e ele vai pro caminho para querer agradar o pai, já que ele ficou sozinho. Então ele vai ser jogador de futebol americano, porque o pai era um jogador de futebol americano, mas era frustrado. Então ele busca realizar aquele sonho do pai, de certa forma suprir aquela dor, aquela infelicidade que o pai tinha num sucesso dele. Só que um dia ele tem um acidente e ele não vai mais poder jogar. E o pai dele sempre julga muito, é sempre muito violento, sempre o rebaixa, até que chega um momento assim que ele dá um basta, ele já cresceu, ele dá um basta naquilo. E isso começa a entrar em conflito com os amigos, com o convívio que ele tem. E que então a amiguinha, que daí ficou jovem, passou a ser namorada dele, muito fofos, mas ela não entende, ela não sabe o que se passa. Então ela não entende, ela quer ajudar, mas ele se fecha. Então começa a ter conflito na vida pessoal deles. Impossibilitado de andar, ele estava andando de muletas, como na escola americana é diferente da escola brasileira, ele precisa cumprir certas matérias, né, para poder passar, já que ele não tinha mais o futebol. E a única coisa que ele se encaixou foi no coral, nas artes cênicas. E a atriz que faz a diretora de teatro, e graças a Deus por todas as diretoras de teatro, diretores, eu também sou, porque sendo um profissional com dom, ele faz muita diferença na vida das pessoas, e isso é muito bom.
E é a atriz que fez O Quarto de Guerra, e ela tá muito bem ali. Ela tem um olho assim para saber que ele tem algo especial. Até que um dia ela percebe esse algo especial nele e escala ele pro elenco principal. Ele fica sendo o ator principal de uma peça. E ele, contrariado, passa a ser o ator principal daquela peça. Ele vai ter que atuar e vai ter que cantar. E isso é um conflito, porque ele não sente liberdade de falar isso pro pai. O pai certamente iria ridicularizá-lo. E tem todo o desenrolar. No dia que ele vai apresentar essa peça na escola, é um sucesso, ele tá ali naquele auge, a voz dele é muito linda. Inclusive o ator J. Michael Phelan, ele atua na Broadway, ele tem uma voz muito bonita, mas esse é o primeiro filme dele, então no filme ele ainda tá inexperiente, né, mas como cantor ele é muito bom, uma pessoa assim muito esforçada. Aí no mesmo dia que ele tem a apresentação, a avó dele está lá, tá todo mundo da comunidade lá, todo mundo aplaude, né, fica, nossa, é aquele menino, né, que jogava futebol americano que tá cantando desse jeito. Nesse mesmo dia o pai dele passa mal, descobre que ele tá fazendo parte dessa peça, passa mal e descobre que ele já tem uma doença, e é uma doença que vai avançar rápido. Mas ele não fala nada. Aí no final da peça avisam o Bart. O Bart vai no hospital junto com a namorada. E incrível, né, que o pai trata a namorada dele, nem sabia que era a namorada dele, mas trata com total normalidade. E geralmente as pessoas que abusam dos filhos, as pessoas violentas, são assim, são sociopatas, elas sabem muito bem agir com as pessoas de fora, agem assim de uma forma super natural. E não quer ajuda, diz que já tá bem e cada um vai pro seu canto, mas a menina fica intrigada. Até que vai se desenrolando, vai tendo esse conflito, quando ele descobre que o filho canta, ele diz, vamos na igreja então, vai me ver cantar, ele não quer, e ele continua com aqueles abusos, até que o Bart ele não aguenta mais e ele também resolve ir embora, ele deixa a namorada e deixa tudo para trás porque ele não quer mais aquela vida. Então ele decide ir embora e tentar uma carreira na música. E ainda ele ainda não sabe o que quer, né? Para nós que somos brasileiros, existe uma diferença entre cantar música gospel e a secular. Mas nos Estados Unidos não é assim. Então ele ainda não sabia qual era o seu segmento. E até que ele vai trabalhar numa outra cidade e acha a banda. E essa banda precisava de um vocalista. E ele está ali. Então assim nasce a banda Mercy Me. Eles só tinham, diziam, né, a roupa do corpo, um ônibus, e ali eles começaram a rodar os Estados Unidos para abrir os congressos dos jovens e tocar onde dava. Até que ele insistiu e conseguiu a atenção de um olheiro, de um produtor, e o produtor viu o potencial nele, mas o Bart ainda era muito ingênuo, então ele teve todo um processo de convencimento. Às vezes ele também tentava se reaproximar da ex-namorada dele, e com o pai ele não queria mais papo. Me pareceu assim que a banda, eles se davam muito bem. Geralmente bandas têm conflito, mas na história deles pareciam que eles eram muito amigos, também muito jovens, e não tinham conflito. Eles queriam realmente conseguir o sucesso, eles queriam dar certo como banda. Até que o produtor resolve investir neles e eles vão passando adiante, né? Vão de degrau em degrau. Aí chega, né, uma parte que é a fanservice, e o pessoal gostou muito, que é onde aparece a Amy Grant, que era top na época, e o Michael W. Smith, que ainda não estava no nível da Amy Grant, mas estava chegando. Hoje, na minha opinião, eu creio, né, que ele ultrapassou ela bastante, né? Os dois são muito amigos. Ela ajudou ele muito na carreira dele, né? E os dois têm uma forte amizade, companheirismo, né? Tanto na sua vida particular quanto na profissional também.
E ali nos bastidores, a Amy Grant com o Michael W. Smith querem olhar ele, querem conversar, e ele fica deslumbrado porque aquela fita, creio que é a fita que ele ganhou da namorada dele quando era criança, era dela. Então ele diz que a infância dele, as músicas dela ajudaram muito a superar as coisas que ele passava. Mas acaba que na ansiedade de ter que dar certo, 5 produtores foram lá, se não me engano, e ninguém gostou. E falaram as coisas que ele não queria ouvir, que eles não iam emplacar nada, que eles eram uma banda que não ia passar daquilo. E aí ele fica mais em conflito, ele deseja abandonar tudo. E aí o produtor que estava cuidando dele resolve dizer assim que, olha, eu acho que você precisa resolver as coisas, né? O Bart consegue se abrir um pouco, então resolve, mas não desiste e tenta achar a sua essência, porque você não achou. O Bart volta para sua casa atrás do seu pai, ainda relutante, e quando ele chega lá, o pai já está no estágio avançado da doença, mas ele não sabe. Aí passa a noite e não viu o pai. Aí chega de manhã, o pai dele faz um café da manhã. Ele sempre costumava fazer as refeições e ele faz um bonito café da manhã. E quando o Bart diz assim, não vou aguentar, não vou fazer isso, não vou voltar a falar com meu pai, não vou resolver nada. E pensa em ir embora, e tá indo embora, o pai dele pede para ele voltar e para os dois tomarem café. Eu tenho uma experiência pessoal com isso e posso dizer para vocês que se você tem um pai distante e teu pai faz um café para você, não recusa. Eu, na minha vida, quando meu pai fez isso, eu não recusei. Então, o Bart, na vida dele, né, quando o pai fez isso, eles entraram naquele conflito, o Bart já estava muito irredutível, muito machucado, e o pai estava arrependido. O pai ele entregou o coração para o Senhor, para Jesus, só que ele não sabia como fazer, porque ele estava sozinho, ele não procurou uma igreja. Ele começou a ouvir o rádio e ele começou a ler a Bíblia, mas ele não entendia nada. Ele dizia, eu preciso de ajuda, eu quero resolver, mas eu não sei como. E o Bart fica revoltado com aquilo, dizer, como? Como isso? E ele resolve ir embora. E a moto dele não pega, ele vai para um Jeep, acho um carro, um Jeep, e ali ele vê que o pai tá com uma doença terminal já. Aí cai a ficha nele, ele resolve voltar, e nisso o pai tá no celeiro destruindo um carro que ele tava tentando reformar, porque ele tinha o sonho, né, sabe, se meu filho voltar, ele tava orando para que o filho voltasse, se ele tivesse outra chance, os dois pudessem consertar esse carro juntos e pudessem usufruir, né, coisa que ele não fazia isso quando o Bart era pequeno. E aí ele viu o pai todo debilitado e resolve perdoar o pai. E essa parte assim é todo muito emocionante. Daí você já prepara a sua caixinha de lenço, porque você não vai parar de chorar dessa parte até o fim. Chega a parte muito bonita e emocionante, que é a parte da redenção, do perdão. E o Bart e o seu pai passam a viver em família, com respeito, consertam o carro, ele leva o pai dele para a igreja, é recebido pelo seu pastor, pela comunidade, e ele tem um breve período ali vivendo com o pai como família, uma família saudável, uma família curada. E aí tem toda a parte emocionante, porque a doença do pai é terminal, então ele usufrui bem pouco daquele finalzinho de vida do pai, e aquilo é curador, você fica bem emocionado, né, quando você vê a restauração de um relacionamento. E até que chega um ponto que o pai não resiste e falece. Mas antes disso ele conta, né, como que Deus conseguiu atingir o seu coração. E foi no dia, tem um flashback, foi no dia que o Bart foi embora. O Bart ele foi cantar na igreja e
essa parte da canção ia ser transmitida pelo rádio. E o pai dele se recusou a ir a ver o Bart, né, cantar, mas ele foi escutar ele no rádio. E aquilo quebrantou o coração do pai dele, e ele, a partir dali foi que ele foi sendo trabalhado para mudar toda aquela monstruosidade de pessoa que ele era. Mas nisso o Bart já tinha resolvido partir, ir embora, né? E aí eles têm toda essa parte da redenção e do perdão, que é muito bonita e é breve. Depois que passa o funeral e tem a parte da música também, que é muito emocionante. Então o Bart volta para a estrada com a sua banda. O pai, ao falecer, né, deixou um seguro de vida para ele, para que ele pudesse se sustentar e correr atrás do seu sonho. E ele levou os seus antigos diários, e dentro da viagem ele estava ali num momento muito conflituoso, questionando a Deus do porquê daquele sofrimento, porque ainda tendo que resolver dentro de si a dor, né, da separação do seu pai. E é aí que ele tem um insight, é aí que ele tem a inspiração. E é tão bonita a parte que ele tem a inspiração para escrever. Ele escreve assim corridamente inteira a letra da música, que é em homenagem do pai dele. E aquele momento de inspiração dele, eu me identifiquei tanto, porque é assim mesmo, quando a gente, né, tem um estralo, tem algo assim de Deus para realizar, a gente cai em si e diz, é isso mesmo, Deus. Então eu sigo em frente. E foi o que ele fez. Aí ele fez a música e começou a cantar, a música começou a ser divulgada, aonde a Amy Grant retorna para a vida dele. Ela escuta a música e ela tá passando por exatamente também por uma fase de perda, né, de doença e perda, e a música, quando ela escutou, disse que ajudou muito ela. E como ela já o conhecia, né, já o admirava, a produtora dela entra em contato com ele para comprarem a música dele. E isso é muito comum no meio artístico. Então ela compra os direitos da música e vai lançar no show e o convida. O Bart fica lá na plateia. Só que no momento que ela vai lançar a música, no momento que ela vai cantar, ela não consegue. Ela sente no coração dela bem forte que aquela música é dele, que é a história dele, e que ela não deveria estar ali cantando. Então ela generosamente o chama para o palco, mas é ele que teve a inspiração, é ele que vai cantar. E aí o Bart canta. E aí tem todo aquele momento do palco, é muito bonito. Tem uma hora que ele não se vê com mais ninguém, só se vê ele com o pai. E quando ele volta em si, né, a plateia está de pé, aplaudindo ele de pé. E ele consegue o sucesso que ele quis. Mas aí eu creio que ele já não estava mais buscando sucesso, né? Mas foi o que ele conseguiu. E tudo isso é muito emocionante, né? Você vê a banda da Amy Grant, com a Amy Grant tocando ali pra ele cantando, a plateia, né, ovacionando ele, o produtor dele vendo assim, nossa, é um sucesso, né? Que bom que esse menino conseguiu vencer. A gente sabe que isso vai pra frente. E nisso aparece, como a cereja do bolo, aparece a ex-namorada dele, e eles também se reconciliam ali. E no final do filme, nos letreiros já, aparece um pouquinho da vida real, né, do Bart, o cantor, com algumas fotos mostrando que ele casou e mostrando alguns detalhes mais, quem era o pai dele, a mãe e como ele está agora, dizendo alguns detalhes dos prêmios que ele ganhou. Então eu creio que foi assim, para mim foi um filme muito válido, muito emocionante. Dentro de um filme gospel, eu dou uma nota 9. Eu creio que daí pra frente vai ter mais produções bonitas. E que bom que esse cantor esperou, né, para fazer uma produção boa da sua própria história.
Pode ter pessoas que criticam que a história da vida dele é muito amarradinha, muito perfeitinha. É igual tem pessoas que se irritam com o livro da Bíblia, o livro de Esther, por ser perfeita. Uma história perfeita, a caligrafia perfeita, tudo é perfeito ali. E tem gente que, isso daí não é verdade. E com ele também, né? Tem pessoas que meio que não gostam da história ser muito amarradinha. Mas é a história dele. E é uma história digna de um filme, e o filme foi digno de sua história. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha do filme Eu Só Posso Imaginar. Peço que você clique em curtir e você se inscreva no meu canal. E em breve eu vou trazer mais resenhas das minhas primeiras impressões sobre as produções gospel e também as que não são gospel. E também vou trazer novidades para vocês. Então acompanhem o meu canal, fiquem com Deus e até mais. Essa música é incrível. Ela simplesmente veio. Levei 10 minutos pra compor. Não levou 10 minutos pra compor essa letra. Levou a vida inteira. I can only imagine. Eu só posso imaginar.